Fala, meus queridos. Vocês pediram muito e nesse vídeo eu vou trazer aqui agora um agente de IA que faz a análise de campanhas do Google Ads. Eu vou te mostrar como coletar as informações do Google Ads. Eu já mostrei em outro vídeo, mas vou mostrar de novo aqui nesse vídeo e vou te mostrar como construir um agente do zero para ele pegar ali a sua planilha e conseguir analisar essas métricas e te mandar insights ali no WhatsApp para você receber e não ter que ficar precisando de abrir o gerenciador ali do Google para analisar suas campanhas e ter um agente especialista que vai ficando inteligente com o tempo e vai analisando para você. Então, beleza, vamos entender aqui como toda automação de marketing que a gente faz, que vocês sabem, a gente tem aqui primeiro o envio dos dados, né? A gente precisa de conseguir enviar dados do Google Ads para uma planilha, para a gente ter isso diariamente acontecendo e a gente ter um agente que consegue beber nessa fonte de dados. No caso desse vídeo específico, eu vou fazer com planilha, tá bom? Normalmente eu uso uma base de dados, um Supabase, mas eu vou simplificar um pouco para você que é iniciante. Se você já é avançado em N8N, já entende, com certeza você vai conseguir substituir ele de forma fácil, a planilha pelo Supabase, pela base de dados, mas eu vou fazer aqui com a planilha para realmente facilitar um pouco. Então, essa aqui é a automação super simples que faz o envio aqui de informações do Google Ads para dentro de uma planilha. Como que a gente faz isso? Então, como vocês sabem, o Google ele é diferente do Meta. Apesar de ter até um nó aqui dentro, vou mostrar para vocês, que você conseguiria conectar uma credencial e ter uma conexão direta aqui, ó, tá vendo? Google Ads. Essa, essa forma de você fazer é um pouco mais complexa. Você precisa ter um entendimento um pouco maior de API, tem que entrar ali em uma parte mais complexa. Então, existe uma forma mais simplificada de você fazer, que é via webhook e script. Então, o envio funciona da seguinte forma: você precisa de vir aqui dentro do Google, você vai vir aqui ó, em ferramentas e vai vir aqui em ações em massa, tá vendo? E aí você vai clicar aqui ó, em scripts. Quando você clicar em scripts, vai ter essa área aqui. Como vocês podem ver, eu já tenho 3 scripts aqui desse cliente. Então, envio diário, envio mensal e envio semanal. E aí a gente tem a frequência aqui que é enviado. Então, o diário é enviado todo dia, que aí preenche meu planilha todo dia. O mensal, todo dia primeiro do mês. E o semanal, toda segunda-feira também. Então, beleza, está aqui ativado, mas eu vou mostrar para vocês como que vocês fazem isso. Vocês precisam desse script aqui para colocar dentro do Google. Então, como que funciona? Você vai copiar esse script. Então, vou copiar aqui. Vou voltar aqui no Google. Vou clicar aqui em mais, novo script. E aqui eu vou colocar esse script com o webhook. No nosso caso aqui, como eu estou fazendo uma automação de teste, eu vou colocar o webhook de teste. Mas se você estiver fazendo de produção, você coloca o de produção. Então, colei aqui o código. O que que esse código faz? Vamos tentar entender ele aqui. Você não precisa de entender de código, de fazer de código para usar ele, tá bom? Mas vamos tentar entender para ir aperfeiçoando cada vez mais. Aqui, ele pega todo tipo de campanha, tá vendo? Campanha de search, display, vídeo, shopping, performance max. E ele pega aqui a data de ontem. Então, o que que muda do envio diário para o semanal para o mensal? Você vai mudar essa data aqui. Aí você tem que colocar a variável para puxar ali de ontem, ou dos últimos 7 dias, dos últimos 30 dias, ou dos últimos 14 dias, o que você quiser pegar. Aqui no caso, a gente vai pegar sempre o dado de ontem para a gente ter os dados de todos os dias. Aí aqui, beleza, tem informações, e a gente tem que substituir isso aqui. Então a gente tem essa parte aqui, ó, constante webhook URL. A gente está com um webhook aqui aleatório. O que que você precisa fazer? Você vai vir aqui na sua automação que você vai criar, vai vir aqui no webhook e vai pegar o código desse webhook aqui. Então você vai pegar aqui no caso. Eu vou pegar o de teste, lembrando, se você for colocar em produção, você tem que pegar o de produção. Mas como eu vou só testar, eu vou pegar aqui o de teste. Então, você tem que deixar aqui no método post, não esquece disso, copia aqui o código, volta no seu Google Ads e aqui eu vou substituir o link, essa URL de um webhook que estava aqui, eu vou substituir pelo da minha automação nova. Então, como vocês podem ver aqui, está o nosso webhook de teste. Feito isso, o que que a gente vai fazer? Então, para vocês verem aqui o envio, eu vou voltar aqui, vou clicar aqui, ó, antes do código, eu vou deletar aqui, vou dar um executar workflow, né, para a gente conseguir visualizar, e vou dar um executar aqui.
Provavelmente aqui vai pedir uma autorização a primeira vez que você for executar. Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se vai pedir autorização. Tá aparecendo aqui, tá vendo? Os scripts são usados para fazer alterações em nome de usuário e tal. Aí você tem que autorizar antes de rodar a primeira vez, porque senão ele não permite. Então você pode vir aqui, você vai fazer o login, né, na sua conta. Você pode aqui selecionar tudo e dar um continue. E aí você vai conseguir aqui executar agora. Aí feita essa autorização, você clica aqui em executar. Vou colocar aqui para visualizar, vocês vão ver rodando aqui, ó. Ele roda aqui, ó, visualizando e deu um concluído, tá vendo? Deu concluído aqui, ó, 4 segundos no registro aqui deu workflow was started. Então, se você voltar aqui, ó, o nosso webhook chegou, tá vendo? Então, beleza. O que que chega aqui? Exatamente o script que a gente fez. Ele pega todas as informações aqui e aí tem todas as campanhas no caso, ele puxa aqui tudo e pega os dados dessa campanha. No caso aqui está tudo zerado dessa campanha específica. Então, a gente está aqui, ele pega os dados de todas as campanhas e a gente precisa passar por um código. Aí você vai me perguntar, pô, Arthur, não sei fazer código. O que que esse código vai entregar? Ele vai entregar aqui, ó, data, valor usado, cliques, custo por clique, conversão, custo por conversão, valor de conversão, ticket médio, ROAS e taxa de conversão. Porque, no caso, é um e-commerce, então eu pego ali o funil todo para conseguir analisar. E aí, como que você pode criar um código para você, mesmo sem entender de código? Você vai vir aqui nesse webhook que você acabou de testar, você vai copiar essa informação. Você vai vir aqui no GPT, nesse chat GPT especialista aqui, esse N8N by Nixia, enfim, não sei como é que fala, e você vai copiar esse input que vem do webhook. E aí você vai descer lá e vai fazer o seguinte, ó. Quero que você crie um código para mim que vai vir depois desse nó para calcular métricas específicas. Aí você vai colocar as métricas que você quer calcular. Eu vou printar aqui para facilitar as métricas que eu quero pegar. Então, eu vou colocar aqui, ó, vou printar as métricas que eu quero calcular estão no print. Então, ele vai pegar isso e ele vai montar um código para você, entendendo esse input que vem do webhook do Google, ele vai montar para você conseguir implementar esse código e ele já vai fazer o cálculo para enviar bonitinho para a nossa planilha. Então, ele está aqui calculando. Vamos ver, ele vai pegar as constâncias e vamos aguardar. Espera, ele foi aqui, ó, ele não deu um código. Eu vou copiar o código aqui. Que ele não entendeu o comando. Então isso é muito importante. Na hora do prompt, você tem que explicar certinho, senão ele acha que é algo simples, mas é algo mais complexo. Na verdade, tinha só bugado o ChatGPT mesmo. Então aqui, ó, o mesmo prompt que eu enviei, ele carregou aqui o código todo, tá vendo? Então ele pega as informações, ele vai fazer os cálculos aqui. Aí ele até explica, ó, para você que é leigo, ele aqui, ó, filtros, apenas campanhas ativas e com custo maior que zero. Aí ele coloca aqui, ó, inicia variáveis. Isso aqui é só uma explicação, não faz parte do código. Então, ó, valor total estimado gerado por conversões. Aí aqui o que que ele vai pegar, tá vendo? Total gasto, total de cliques, total de conversões, valor de conversão, ticket médio, ROAS, taxa de conversão. Aí, ó, valor fixo para simular valor médio por conversão. Então, no caso, ele criou um valor fixo aqui. Você pode tirar isso no caso de e-commerce, né? Se você não vende um único infoproduto e a e-commerce, os produtos têm valores diferentes, você pede para ele tirar essa parte aqui. Mas, enfim, você vai direcionar para ele criar esse código. Criado esse código, você vai colocar aqui no N8N. E quando a gente testar aqui essa parte, ele vai fazer o cálculo aqui. E aí ele vai entregar certinho, tá vendo o output? A data, o valor usado, cliques, custo por clique, conversão, custo por conversão, valor de conversão, ticket médio, ROAS e taxa de conversão. E aí o que que vai acontecer? A gente vai enviar para essa planilha. Como que envia para a planilha?
Primeiro, você tem que criar um cabeçalho com essas informações. Então, o meu já está aqui criado. Eu coloquei alguns dados também para depois o agente conseguir analisar. A gente vai colocar aqui, então, tá vendo? Data de investimento. A gente vai copiar o link dessa planilha e a gente vai colar ali dentro do nó para a gente enviar para essa planilha exata. Então, você vai vir aqui, vai estar com sua credencial conectada, vai vir aqui, ó, tá por ID, você pode pegar aqui, ó, por URL, vai limpar tudo aqui, tá vendo? Vou colar o URL da planilha, vai aparecer aqui, ó, dados teste, que é a nossa planilha, e ele vai pegar aqui as colunas que a gente já criou, que é exatamente essas colunas aqui. E aí o que que você tem que fazer? Você vai vir, você vai arrastar aqui, então, ó, a data, você vai arrastar aqui, ó, o dia. Tá sem o dia aqui, então a gente vai deixar vazio. Mas aqui, ó, valor usado, investimento, aí cliques, sessões, custo por clique, conversões, custo por conversão, CPA, aí receita, valor de conversão, ticket médio, ROAS e taxa de conversão. Feito isso, arrastou tudo. Aí, como vocês podem ver aqui, ó, na planilha teste, o último dia que está aqui, ó, 19/7, sábado, tá vendo? Vou rodar ela aqui, vou dar um execute e pronto, o output veio para cá. Então, veio aqui a planilha. Tá desformatado, tá vendo? Depois é só você formatar. Se eu pegar aqui, por exemplo, e dar aqui, ó, pintar formatação e copiar aqui, ó, ele vai ficar na formatação certinha. E aí, como vocês podem ver, ele puxou aqui do dia 29. Apesar que o dia tá errado, porque a gente tá no dia 28, então é de ontem é dia 27. Mas enfim, depois é só corrigir isso. E aí, beleza, a gente tem aqui os dados. Agora vamos para a parte de criar o agente. A gente já entendeu a primeira parte. Queria deixar detalhado aqui para vocês entenderem, né? Porque sem isso você não faz nada. E agora a gente vai criar um agente de IA que analisa as nossas campanhas. Eu preciso parar esse vídeo rapidinho para te pedir um favor e te dar um recado. Eu juro que vai ser muito rápido. Então é o seguinte, por favor, se inscreve no meu canal e já curte esse vídeo, que isso me ajuda demais a entregar meu conteúdo para mais pessoas e conseguir levar esse conhecimento para ainda mais gente. E o recado que eu quero te dar é que se você já vive de mercado digital ou tem interesse de viver de mercado digital, aprender habilidades valiosas como organização digital, tráfego pago, automações, criação de conteúdo, edição de vídeo e muito mais, eu tenho uma comunidade completa que eu entrego vários módulos falando sobre tudo isso e te ensinando a desenvolver essas habilidades. Eu também vendo eles de forma separada. Se você tiver uma dor específica que você está querendo resolver, você pode comprar apenas um módulo de forma isolada para conseguir adquirir aquele conhecimento e te ajudar ainda mais aí nas suas operações. Então, os links vão estar aqui na descrição, não perde essa oportunidade e continua aí assistindo esse vídeo. E aí, para isso, o que a gente tem que fazer? A gente vai vir aqui no maisinho. Eu vou colocar aqui um gatilho manual, mas no seu caso você pode colocar um de agendamento para tempos em tempos, né, que você quiser fazer as suas análises. Aqui eu vou colocar o agente de IA e a gente vai fazer o seguinte, para você criar esse agente de IA de forma bem simples para analisar as métricas, aí deixando uma dica para vocês, se vocês querem fazer algo bem mais complexo ainda, com base de dados e tudo mais, volta no vídeo aqui que eu tenho no canal explicando sobre o agente de MetaAds, que aí eu mostro como enviar para uma base de dados e fazer alimentação. Aí vai fazer a mesma coisa, a única coisa que vai trocar é que o início da conversão vai ser feito por isso aqui, tá vendo? Pelo webhook. Então, o início da automação, né? Então, é a única coisa que vai mudar. Mas beleza, vamos fazer o agente de IA aqui. Como que a gente vai fazer? A gente vai colocar o modelo de chat, vou colocar aqui da OpenAI, 4.1 mini. A memória, a gente pode colocar uma memória do Supabase, do Postgres, né? Eu vou colocar aqui uma memória simples, só para a gente fazer o teste. E na tool, a gente vai colocar do Google Ads. Então, a gente vai procurar aqui por Google Ads, já que a gente está alimentando essa planilha diariamente, né? Eu vou pegar aqui para ele pegar várias linhas. Então, vou voltar aqui na minha planilha, vou copiar o link dela, vou voltar aqui. Então, vou deixar aqui get rows, by URL, vou copiar o URL, já vai aparecer aqui a nossa planilha, dados teste, e aqui no caso, sem nenhum filtro, porque eu quero que ele puxe todas as linhas. E aí, beleza, a gente vai agora ter que criar um prompt para esse agente de IA, para depois ele enviar uma mensagem ali.
a gente vai colocar aqui da Evolution também. Para criar um prompt, a gente vai fazer o seguinte, eu vou abrir um chat aqui especialista em criar prompt, para a gente conseguir criar esse prompt e ele pesquisar nessa base de dados. Vou alterar aqui o nome até, ó, base de dados, que aí ele pesquisa certinho, base de dados, e aí a gente vai criar esse prompt agora. Só abrir rapidinho aqui o nosso chat. Bom, aqui o nosso chat especialista em criar prompt para agentes de IA, um chat que eu criei, e o que que ele faz? Você vem aqui, ele já tem, opa, criar prompt de IA, ele já tem aqui essa inteligência de criar prompt com chave, tudo certinho, explicando quem é você, o que que ele tem que pesquisar. Então eu já vou falar para ele assim: quero que você crie um prompt, vou colocar aqui, super simplificado de um agente de IA que fará a análise de dados de uma conta de anúncio do Google de um e-commerce. Quero que ele haja como um especialista nessas análises, sempre pesquise na base de dados conectado a uma tool do Google Sheets para fazer a análise. Você pode escrever de qualquer jeito mesmo que esse prompt ele vai criar um prompt perfeito aqui para você. Análise e me entregue uma resposta com análise das métricas, pontos em destaque positivo e negativo e me dê insights para otimizar as campanhas. Aí beleza, vou mandar aqui para ele. Ele vai criar um prompt aqui para mim simplificado para a gente colocar dentro do agente e a gente ver certinho ele fazendo a pesquisa. Então ele vai dar, olha lá, claro, aí ele começa aqui, ó, com o quem é você, tá vendo? O computador tá um pouco lento hoje, tá cheio de coisa aberta, mas beleza. Tá aqui, ó, quem é você? Aí fonte de dados, sempre que for solicitado, consulte os dados conectados à tool Google Sheets com o nome de dados de campanha e com. A gente vai ter que trocar isso. Aí ele dá aqui análise de métricas, entrega esperada. Beleza, vamos copiar aqui, ó, para a gente implementar e a gente ver funcionando na prática. Então a gente vai vir aqui no N8N, vamos abrir o nosso agente. Aqui ele pede para colocar, a gente vai colocar em definir abaixo e vai abrir aqui a mensagem que a gente quer. E aí a gente vai criar aqui adicionar as opções e vai colocar sistema de mensagem. Então aqui no caso vai ser assim, ó, analise as métricas dessa conta de anúncio de um cliente de e-commerce. Então vou colocar aqui bem simples o direcionamento, a mensagem, só para ele seguir aqui. E aqui a gente vai colocar o nosso prompt. Então é só você vir aqui, ó. A gente tem aqui, ó, quem é você? Então você é um agente já especialista em análise de campanhas de Google Ads para e-commerce. Seu papel é interpretar os dados de performance e entregar uma análise e objetivo estratégico para otimizar os resultados. Aí aqui, ó, fonte de dados. Sempre que solicitado, consulte os dados conectados à tool aí, do Google Sheets com o nome. Aí eu vou colocar o nome que a gente colocou aqui, ó, que foi base de dados. Aí, aqui, ó, a gente vai descer aqui, fonte de dados, vamos fechar a chave. Aí, o que fazer? Então, tá aqui, ó. Ele vai colocar, ó, analisa a campanha de métricas principais, custo, impressão, CTR, conversão e tal, destaques de pontos positivos e negativos das campanhas, identifique mudanças relevantes nas métricas e tal. Tá certinho aqui. Então, o que fazer já tá certinho aqui. Aí, ó, entrega esperada.
A resposta deve ser um texto corrido direto, como se fosse enviado no WhatsApp. Comece um resumo geral da performance, em seguida mencione os destaques positivos e negativos. Finalize com sugestões claras de otimização. Então, prompt perfeito aqui para a gente já usar. Coloca as restrições aqui, então nunca invente dados, só use o que está na base conectada, não mostre tabela, números soltos nem gráficos, não use bullet points ou listas, tudo isso deve estar no formato convencional. Prompt feito em segundos aí. Se você quer prompts assim, lá na minha comunidade eu te ensino como fazer, mas vocês viram aí na prática, é realmente só pegar essa lógica aí, se você conseguir é só replicar. E aí aqui a gente vai rodar então a mensagem e vocês vão ver acontecendo. Eu vou conectar aqui depois um node da API Evolution para a gente enviar a mensagem e analisar a mensagem que ele vai fazer. Então vocês vão ver que ele vai analisar exatamente essas campanhas aqui. As métricas estão mais ou menos, pelo que me parece. Vamos ver a análise que ele vai fazer. Então, vamos rodar aqui. Deu um erro aqui, que foi o seguinte, deu um erro na memória. Então, no caso, está sem informação aqui para a memória, tá vendo? Está indefinido. A gente tem que definir aqui, vou colocar aqui qualquer coisa, porque a gente, na memória, só para rodar. Então, vai rodar aqui, rodou a memória, né? Ele não está pesquisando. Se você for fazer de forma certa, você vai ter uma memória que ele vai pegar a conversa também. Como vocês podem ver, ele puxou aqui da base de dados, então ele puxou aqui todas as informações, então todas as linhas que a gente tinha lá, ele puxou aqui, e aqui ele fez o cálculo. Então, o cálculo é a análise dele, né, no caso. Então, ele fez aqui uma análise de performance. E aí, o que acontece? Você pode colocar o output aqui, ele fez um texto corrido, porque eu pedi para ele um texto corrido. Mas você poderia pedir, por exemplo, eu quero que você entregue nesse escopo aqui. Aí você define, tipo, data de entrega, coloca a data que você quer que ele mande, pontos positivos, pontos negativos, insights, o que otimizar. Aí você coloca em tópicos, entendeu? Aí vai da forma que você preferir. Então, vou conectar aqui um node da Evolution, só para a gente enviar essa mensagem, eu printar aqui e mostrar para vocês como fica a mensagem final. Aí você pode mandar para o WhatsApp, ou se você usa Slack, por exemplo, você conecta o Slack aqui, ou você pode mandar para o ClickUp, por exemplo, uma tarefa de otimização. Enfim, tem uma infinidade de coisas para fazer. Eu quero mostrar a base aqui para vocês primeiro. Então, aqui, ó, enviar texto. Já está aqui a instância. Vou colocar um número aqui. A mensagem, eu vou colocar o output, tá vendo? Vou arrastar para cá o output. Então, ele vai dar aqui a mensagem certinha. E a gente vai ler aqui dentro do WhatsApp. Então, um segundo. Então tá aqui a nossa resposta, ó. A gente fez aqui, ó. Analisando a performance da conta de anúncio do seu cliente e-commerce, nesse período vejo que o investimento diário fica uma média em torno de 230 a 250 reais. Na maioria dos dias, com algumas variações. O número de sessões tem uma variação considerável, a taxa de conversão fica e tal, máximo 10, tendo vários dias abaixo de 4%. O rosto também oscila bastante, com alguns dias entregando resultados muito bons, acima de 4,5, enquanto outros fica abaixo de 2, o que indica inconsistência na performance. Ponto positivo é que está em dias específicos, como 4 e 10 de julho, onde o CPA foi relativamente baixo, o rosto passou de 4. Enfim, ele deu aqui um texto corrido e você tem essa análise completa, então sem abrir o gerenciador de anúncio e realmente com dados reais. Eu vou até trocar aqui para vocês verem. Peguei aqui um tipo de prompt, então, ó, entrega esperada. A resposta deve ser, vou colocar assim, ó. A resposta deve ser assim. Vou colocar 2 pontos aqui e eu vou colocar um texto que eu copiei de um formato. Então, ó, formato da resposta. Análise dos últimos 4 dias. Aí o nome do cliente aqui eu vou tirar, porque a gente não tem. Situação atual. Aí ele vai fazer uma comparação aqui, né? Se caiu, manteve estável. Situação de KPIs. No caso, a gente não tem aqui a situação de KPIs, mas eu te ensino a fazer isso lá no vídeo de meta, e você pode aplicar para cá também. Aí alterações relevantes e causas e sugestões. Então vou pedir desse jeito a resposta para vocês verem que ele vai mudar o tipo de resposta e ele vai entregar dessa forma. Aí às vezes fica mais fácil de ler também. Então, ó, a gente rodando, consultou aqui a base de dados, puxou tudo, tá aqui usando o modelo, enviou a mensagem. Vou pegar aqui a mensagem que ele enviou agora. Aí, ó, ele trouxe esse texto mais formatadinho assim para ficar mais fácil. Então, por exemplo, ele já pegou aqui. Olha isso. Lembra que eu tinha colocado aqui dentro do prompt, eu tinha colocado para ele mandar análise de 4 dias. Lembra isso? E como eu falo, o agente de IA tem inteligência própria. Então, ele viu ali que tinha mais
mais dados na planilha, né? Ele puxou vários dados aqui da planilha. Se você puxar aqui no log, ele veio aqui na base de dados, tá vendo? E ele puxou todas essas linhas, da linha 2 até a linha 19. Então ele puxou 17 linhas. Ele veio aqui na resposta e fez o quê? Análise dos últimos 17 dias, de forma automática, mesmo eu tendo pedido para ele de 4 dias, porque ele vai começar a pensar sozinho. Então ele pegou aqui, ó, 3 a 19 de julho e 29 de julho, que é a última data lá. Aí, situação atual, apresenta oscilações, alterações relevantes. No dia 4 de julho, houve um pico positivo e tal. Aqui, causa sugestões. Os dias com melhor resultado podem indicar campanhas e segmentações mais eficazes, devendo ser analisados para replicar suas estratégias em outros períodos. Então, já os dias com CPA elevado e baixo ROA sinalizam desperdício de orçamento. Enfim, resposta completa aí, não vou ficar me delongando sobre. E é isso, pessoal. O agente aí completo, você pode, claro, incrementar ele, mas essa já é uma base muito boa para você começar a implementar um agente aí de análise de Google Ads. Você pode substituir aqui a planilha por base de dados e tudo mais. Mas enfim, comentem aí tipo de automação que vocês querem que eu traga aqui no canal, se essa aí faz sentido para vocês. E no mais, se vocês quiserem esse template 100% pronto e outros, eu entrego dentro da minha comunidade. É só vocês acessarem aí no link da descrição. Se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.